Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Oi, pessoas! Olá, pessoal que escuta a Rádio Instituto Federal. Uhul! Tudo rimando, hein? Olha. Não ficou bom, a gente sabe, mas estamos com mais um radioatividade maravilhoso pra vocês. Pra quem não me conhece, vou me apresentar, eu sou o Igor. E eu sou a Luma. E estamos aqui hoje pra trazer muitas coisas bem legais pra você, que como todo mundo sabe que acompanha o nosso programa, a gente sempre busca trazer pra vocês novidades, coisas do cotidiano das pessoas, de uma forma um pouco mais química, um pouco mais divertida também, né? Eu já falei, a gente já falou, mas eu vou repetir. Vocês sabiam que a química tá presente em tudo que a gente faz? Tudo no nosso cotidiano? Não tudo tem como mesmo, as pessoas cara. viverem sem a química. No café da manhã você pode encontrar química. Quando a gente esquenta água numa chaleira, quando a gente vai colocar roupa no varal pra secar. Quando chove, quando a gente masca um chiclete, quando a gente resolve fazer alguma comida. Caraca, tá em tudo, tudo mesmo. Quando a gente acende a luz, quando a gente respira. Quando a gente apaga a luz. Tudo tem química. E aí, se a gente ficar falando de tudo que tem química mesmo, a gente faz um programa todo sobre isso. Então, hoje, É isso aí. a gente vai falar um pouquinho sobre essa química que tá presente num período especial da nossa vida, num momento especial da nossa vida, né, Igor? Por quê? Porque a gente ama a química e a gente quer passar o lado bom da química pra vocês. A gente quer mostrar que a química não é aquela coisa chata que todo Gente, mundo vamos fala. combinar. Não tem como alguma coisa ser ruim se tem a coisa a ver com comida. É verdade. E é isso que a gente traz hoje. Não dá pra coisa ser chata. Exatamente. Se a coisa faz com que a comida fique gostosa, com que a comida cresça, com que a comida fique boa e fique bem maravilhosa pra gente comer, não é? É isso aí. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar no porquê isso acontece sobre uma coisa aí que tem a ver com o nosso cenário, né? Aqui atrás. Vocês Olha viram? aí. Esqueci de falar do cenário, gente. Olha que O maravilhoso. Luma já tá acostumando com esse negócio. Esqueci. Então, gente... E a pergunta de hoje, qual é? A gente tem uma pergunta muito boa hoje, que é: por que o pão cresce? Como que o fermento faz o pão crescer? Será que é igual uma criança quando vai crescendo e tal, realmente? se desenvolvendo? É bem assim que acontece, Igor. Então, gente, pra Tem que você não química, fique ué? pensando nesse tipo de coisa, que nem o Igor, vamos acompanhar o nosso próximo bloco, que a gente trouxe muitas coisas maravilhosas pra vocês. Sabe quando você vê a vovó fazendo pão? A minha irmã, ela tá com problema de lactose, né? Então, a minha mãe que faz o pão em casa chato. agora, com leite sem lactose. Sério? Então, Caraca, que legal, Aí, velho. a gente ficou vendo isso, né? Eu fiquei vendo isso bastante e a gente comentou e falou: não, vamos levar isso pro programa, vamos explicar. Porque minha irmã fez essa pergunta, tipo: nossa, mas o pão já cresceu? Como Por que quê? aconteceu isso? E, Que tipo, mágica, né? muita gente já viu isso na escola, quando o professor comenta Já na sobre casa os da avó fermentos. também. Só que hoje a gente vai explicar pra vocês como realmente funciona, como do jeito químico da vida a gente faz tudo isso. Então, a gente vai pra uma chamada rapidinho, né? Um intervalo, um gente. intervalo de uma campanha. E um minutinho a gente volta, rapidinho. É 1 minutinho, hein? Não é Fiquem 2. aí que a gente volta É 1. já. Já voltamos, Ignore. tchau. A gente volta já com a notícia sobre os pães. É isso aí, não... Fiquem aí, pessoas. isso aí. Já voltamos. Agora, as bandeiras tarifárias vêm impressas na conta de luz. Elas representam o custo real da produção de energia do país. E é simples, se a geração de energia no Brasil estiver favorável, você receberá a conta com a bandeira verde. Se aparecer escrito na conta bandeira amarela, é porque o custo da produção de energia no país ficou um pouco mais alto. E por isso, o valor da sua conta terá acréscimo. Já se vier escrito bandeira vermelha, quer dizer que a geração de energia do país ficou mais cara. Com isso, a sua conta terá um acréscimo maior. Com as bandeiras tarifárias, você vai poder controlar melhor os seus gastos e praticar ainda mais o consumo consciente. Quer saber mais? No site da ANEEL ou da sua concessionária de energia, você poderá sempre conferir a bandeira vigente e ter muitas dicas de como economizar. Consumo consciente de energia. Levante essa bandeira. Abrade e ANEEL. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal.
E aí, pessoas, Oi, gente. estamos de volta e foi menos de 1 minuto, eu acho, né? Foi bem eu tô rapidinho. sem relógio aqui. Então, e aí, quem é que tá curioso pra saber mais um porquê dessa vida, hein? Isso mesmo, quem não sabe, Quem? a gente Quem- conta. como que é? Quem quem sabe, sabe. Pra quem não sabe, a gente conta. É Então, isso aí, gente. chegou o momento do nosso porquê isso acontece. E o tema dessa edição tem um pouco a ver com as vovós de todo o Brasil, como o Igor já disse, né, pra gente lá no nosso primeiro bloco. A gente andou conversando sobre o assunto, como eu expliquei pra vocês, que por coisas do nosso cotidiano, a gente decidiu trazer esse tema bastante comum e também que faz parte do nosso dia a dia, mas de um jeito que a gente não conhece muito bem, né? Que a gente vê o pão lá, ele tá prontinho, cresceu e tudo mais. Só quando a gente tá preparando o processo do pão, quando a gente vê que o pão do nada tá pequenininho, aí daqui a pouco ele cresceu e aí vai pro forno, é assim que Eu a gente... lembro quando minha avó fazia pão, ela falava: menino, fica longe disso daí, porque senão se você comer isso daí cru, vai estufar na sua sua barriga e barriga. vai explodir. Então, é engraçado. exatamente isso que a gente vai falar. Só que A gente vai explicar o que tá por trás por disso trás daí, né? disso, é porque a gente sempre vê, quando a gente é pequeno, a gente vê vó fazendo pão, mãe fazendo pão, e a gente fica, nossa, mas como que cresce? E aí depois tinha muita gente, quando eu era É. pequena principalmente, eu ficava perguntando, nossa, mas se ele fica crescendo, como que ele para de crescer? Uhum. Porque ele cresce, aí ele para. Então é tudo isso que a gente vai trazer pra vocês de um jeito bem legal e bem químico. E aí, dessas perguntas de criança que a gente tem, sempre sobra pros adultos, né? Pra tentar responder. Porque aí a gente fica o tempo todo lá, não, me explica isso porque eu quero entender, não sei o que. E as Criança é crianças fogo, ficam né? tipo, mas por que isso? Mas por que aquilo? Aí a gente irrita, mas aí você tem como explicar pra uma criança e fala quando a criança estiver te irritando muito, assim, você fala, fica aí vendo o pão crescer, vê o quanto que ele cresce, só não põe a mão. Fica de olho pra ver se você Isso. descobre o que é. É. Só que acontece que algumas pessoas tentam explicar, só que de alguma forma lá, tipo, inventam uma historinha da carochinha lá. E outras pessoas sim tentam dar a real explicação, né, do que acontece ali de verdade. E nem tudo que contam pra gente é verdade. No caso das crianças, né, que elas são tão inocentinhas, tadinha, tudo que a gente conta eles acreditam. E se alguém dizer que numa piscina tem crocodilos, Crocodilos. tem crocodilos, as crianças vão acreditar. Se disser que tem, tipo, aquele salgadinho ali é feito de isopor, as crianças vão acreditar, tadinho. Então hoje a gente trouxe várias coisas pra vocês, pra você saber explicar pra criança, né? Eu tenho 2 irmãos pequenininhos, então quando eles perguntam, a gente tem que saber explicar bonitinho, porque eles vão passar isso pras verdade. outras crianças e vão explicar pra todo mundo. Então hoje a gente trouxe um programa bem legal. É isso aí, então vamos lá, sobre o tema de hoje. Vamos Vamos focar. falar sobre a etapa, o que acontece ali primeiro, né? Isso mesmo. Tem uma etapa, quando você tá ali fazendo pão, em que é colocado um ingrediente na massa. Primeiro é feita a farinha de trigo, aquela coisa de ovo, não sei o que, fica mexendo. Aí chega uma etapa que você tem que colocar um pozinho branco ou Meio uma amareladinho, outra massa ou uma lá. pasta. Isso. E aí você mistura e deixa em repouso, coberto com alguma coisa lá pra nenhuma mosca pousar, né? Pra não, pra não zoar seu negócio. E aí ninguém pode mexer nesse tempo, porque tem um tempo lá pra ele ficar e depois, só depois disso você pega o pão e coloca no forno. Só que aí tem uma coisa que acontece ali nesse tempo que ele fica em repouso, né? E se for pra parar pra pensar, é uma coisa que faz um pouquinho de sentido, vai. Porque o tal ingrediente secreto, essa poção, tem a função de fazer a massa render e aumenta o tamanho dela. E a gente vai descobrir um pouquinho como que acontece esse crescimento e como que esse ingrediente atua na massa fazendo essa mágica, né? Porque antes de colocar esse ingrediente, há muitas variações nas massas. Às vezes tem gente que coloca um pouco mais de trigo, um pouco mais de ovo, um pouco mais de leite. Gosto do freguês. Vai dependendo. Por isso que os pães têm as suas características. Só que todo pão vai esse ingrediente secreto, que é o quê, Igor? O ingrediente vocês já devem desconfiar qual que é, né, gente? Pô, é o fermento. É o fermento. Ele pode ser de origem física, química ou biológica. Agora, quais são as diferenças disso daí, hein? Isso, a gente escolheu falar pra vocês apenas sobre o químico e o biológico, que são os que vão Isso aí. nos pães, geralmente, nos bolos, por exemplo. E primeiro a gente vai ao histórico do fermento. Tararara. Pensa naqueles egípcios falando da história. Então, é isso que a gente vai contar pra vocês. Os egípcios mesmos, lá no passado, muito tempo antes de Cristo, mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo, eles já usavam a fermentação, que é o processo que faz o pão crescer, pra fazer com que os pães
crescessem, né? E, consequentemente, eles ficassem mais leves, mais gostosos de comer. Só que o processo era um pouco estranho. Assim, os egípcios traziam isso de um jeito um pouco estranho. Talvez eles tenham descoberto essa técnica acidentalmente, essa técnica de fermentação, que era feita da seguinte forma. Eles misturavam um pedaço de massa velha, velha, assim, com um pedaço de massa nova. Ou seja, ficava uma massa guardada, eles faziam a massa do pão, ela ficava guardada por um tempo, e aí ela era utilizada como fermento na massa nova, que se desejava que crescesse. Você fazia uma massa e você deixava ela guardada por um tempo. Aí quando você quisesse fazer um pão, você fazia uma massa normal e punha um pedaço dessa massa velha que ia atuar como o fermento, ia fazer a fermentação da massa nova, né? Que coisa, hein? Um pouco nojento. Tem um monte de métodos assim, né? Estranhos, meio... Isso é fora do comum, mas... Hoje em dia até... então... Lá naquela época, imagina, né? É maneiro até esse método. E ele tinha um nome, claro, né? E qual era o nome? Era o método da massa azeda. Por que será, né? Acho que aquela massa que ficou guardada não bem tinha um criativo, gosto muito né, bom. esse nome. E durante muitos séculos o processo de fermentação ficou sem explicação. Os cientistas não sabiam a causa do crescimento dos alimentos, mas como tudo tem um porquê... E como sempre os cientistas descobrem isso. É isso aí, o cientista Van Leeuwenhoek, sei lá, alguma coisa assim. Leeuwenhoek. Ele tava lá olhando aquele negócio, eu preciso entender isso daqui, porque eu preciso explicar pros meus amigos, preciso explicar pra comunidade científica e pra todo mundo, e eu preciso ganhar um reconhecimento, né, Porque aí ele é isso que os cientistas fazem, eles buscam reconhecimento das coisas que eles pesquisam. Ele lá, inquieto com a situação, buscou uma solução, que foi desenvolvendo o seu próprio microscópio. Pensa, o cara era o cara, maravilhoso, né? Não é possível. A partir do instrumento, ele pôde observar algumas bolinhas, glóbulos, né? Minúsculos. Pensa, só podia ser observado com o microscópio dele, né? E olha que o microscópio dele devia ser muito bom, né? E também ele devia ser muito primitivo, né? Porque o cara que construiu o próprio microscópio, você acha que era tão, assim, é como os que a gente tem hoje, que enxergam 1.000, 2.000 vezes a mais. Você coloca uma lentinha assim e vai mudando, né? Devia Pra ser poder enxergar lupa. mais longe, não. E aí ele começou a enxergar essas coisas, esses glóbulos, né? Na solução de açúcar. Que a olho nu seria incapaz de ser visto, né? Então a gente diz mais ou menos que esse cara foi quem deu o pontapé inicial nessa descoberta, que foi o que quis identificar, o que procurou, mas não foi ele quem identificou como ocorria o processo exatamente. Só lembrando que essa observação que o Leeuwenhoek fez foi feita em 1674. Aí, alguns pouquinhos anos mais tarde, uns 176, assim, Nossa. em 1850, o Louis Pasteur, ele, pesquisando também sobre o assunto, que essa é a linha de pesquisa do Pasteur, né? Ele observou que os glóbulos minúsculos que o Leeuwenhoek conseguiu ver era umas coisinhas que eles chamavam de leveduras, ou seja, eram micro-organismos. Agora, esses micro-organismos atuam, assim, de que forma, assim, na massa do pão, né? Porque, beleza, a gente descobriu, quem descobriu como funcionava esse processo de fermentação que os egípcios criaram. Só um comentário, né? A gente ouve falar assim do tempo que levou pro outro poder sofisticar a descoberta e tal. E pra gente parece tanto tempo, né? E aí a gente acha até que, parou o processo ali, só depois de muito tempo o outro foi querer descobrir. Não, eles estavam buscando, eu acho, nesse tempo aí. E também as pesquisas, conseguir. né? Tipo, eles moraram, né? Muito tempo atrás, não era assim, tipo, você consegue mandar um WhatsApp pro seu amigo que mora ali nos Estados Unidos, pro seu amigo que foi passear em Londres, liga não pra dá. mim. Antes demorava muito tempo para as descobertas científicas feitas na Europa chegar nos outros países, Demorava até muito tempo. nos países da própria Europa demorava bastante tempo. Então, para eles poderem fazer isso, eles continuar a pesquisa do outro, você tinha que descobrir que o outro começou a pesquisa, então demorava muito tempo. Você imagina, hoje em dia é difícil, né, continuar uma pesquisa assim pra descobrir coisas novas. Começar uma pesquisa já é muito Imagina difícil. Lá naquele Hoje a gente tempo. tem o Google Acadêmico, né, que ajuda bastante a gente, mas... Exatamente. Mas naquela época não tinha isso não, por isso que demorou tanto tempo pro Pasteur poder explicar e tudo mais. Pra você ver, ele continuou uma pesquisa de um cara que pesquisou uma coisa antes dele nascer, já pensou? Exatamente. É uma coisa legal, né? É uma coisa muito interessante. E difícil, claro.
Agora vamos lá, como que é que atua mesmo, né, como o que a gente tá micro-organismos? explicando pra vocês como que o Pasteur descobriu que esses micro-organismos chamavam-se leveduras, que eram eles que faziam a massa crescer, esses glóbulozinhos que o Leeuwenhoek conseguiu descobrir. Mas como que eles atuam, de que forma que esses micro-organismos atuam no crescimento do pão? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né, Igor? Vamos lá, vou falar da minha avó de novo, hein, porque... Porque vovó hoje é protagonista. É isso aí. Quando eu observava ela lá fazendo o pão, ela primeiro preparava toda a massa, né, farinha de trigo e tal, colocava ovo, batia, colocava água, leite e um monte de coisa pra ficar gostoso, açúcar, entre os outros ingredientes. E só por último, ela ia lá e colocava o fermento. No caso do fermento biológico, né, acontece meio que o seguinte, ele possui os micro-organismos, né, os glóbulos observados por Pasteur. E esses micro-organismos utilizam açúcar, ou seja, eles fermentam esse açúcar que é quebrado, vamos imaginar que ele é quebrado, formando gás carbônico e álcool. Como que ele é quebrado? Nosso corpo possui enzimas, né, que promovem essas quebras. E aí... E essas substâncias, esses micro-organismos também utilizam, através dessas enzimas, a quebra desse açúcar, formando outras coisas, que no caso é o gás carbônico. E de enzima, a Luma entende, hein, gente? É que eu faço um projeto de pesquisa sobre enzimas aqui no campus. Mas isso não vem ao caso, vamos falar sobre o pão. Aí. E aí, continuando, do gás, né, o gás provoca o crescimento do pão, gás carbônico. Isso mesmo, mas a gente vale ressaltar que, além disso, a massa do pão, ela fica bem macia, porque esse gás carbônico que essas bactérias, esses micro-organismos, essas leveduras provocam no pão, elas produzem... Eles vão expandindo. Porque pensa, você tá numa massa, e você começa a produzir um gazinho dentro dela, ela vai expandindo, porque a massa tá mole, ela não tá dura o suficiente pra prender esse gás. Então, vai fazendo expandindo, até que isso tudo, né, é feito durante a fermentação. E aí que entra o detalhe, que a massa tem que ficar em repouso. Isso. E isso, é claro, deve ser deixado lá a uma temperatura ambiente, né? Entre uns 30 e 40 graus ali. No máximo, né? Porque... para ocorrer a reação dos micro-organismos. Porque a gente deve lembrar que são organismos vivos, não é uma coisa ali que pode... É tipo atuar. a gente, pensa, se tiver muito calor, a gente tá morrendo, a gente tá desidratando, a gente tá quebrando, a gente não tá bem. Graças a Deus, hoje não tá calor. Os micro-organismos, esses serizinhos bem pequenininhos que a gente não consegue ver muito bem, também são desse jeito. Eles e é por isso que a gente tem que deixar em repouso. Porque pensa, pra produzir um gás carbônico, quebrar o açúcar em gás carbônico e álcool demora um pouco. Então, é por isso que a gente deixa a massa descansando, porque você coloca lá os seus micro-organismos bonitinhos, aí eles vão quebrando o açúcar e vão fazendo o pão crescer. E é nisso que o pão cresce. Bichinhos, não pode não colocar no pressando, forno né? direto pra... Você põe 5 minutos, o bichinho vai produzir o quê? Isso, Nada. E se você colocar no forno direto, já era, não adiantou nada você colocar seu fermento porque não ali, cresceu, né? não produziu. Tem que dar um tempo, dar tempo ao tempo, deixar o menino lá crescer bonitinho, né? Agora a gente vai falar um pouquinho isso daí que a gente explicou pra vocês como funciona o micro-organismo. É o fermento biológico. O fermento biológico é um micro-organismo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do fermento químico, que pode ser usado em pães também, mas geralmente é utilizado nos bolos, que mamãe bate, sabe? A ideia é basicamente a mesma. Também são produzidos gases que expandem a massa, só que nele não tem organismos vivos, não tem leveduras. São compostos químicos que vão reagir com... Olha a química aí, minha gente. A química é maravilhosa. Elas vão reagir com as substâncias que tem dentro do bolo, do pão, formando os gases. Aí os gases vão, a partir daí o procedimento é o mesmo do fermento biológico. Depois que os gases são produzidos, ele expande a massa e deve ser feita a sua adição. Só que assim, no fermento biológico, você coloca e deixa a massa descansando para a produção do gás e do álcool. Do gás, isso. E aí ele vai crescer. E aí você coloca no forno pra cessar isso, pra parar. Então você coloca no forno, aí a temperatura que vai estar bem alta. Geralmente a gente assa pão e bolo a 180, 150 graus, mais ou menos. Eu não sei disso porque... Porque não fica na cozinha. Você nota que a pessoa não fica na cozinha quando ela não usa sabe. micro-ondas, gente. Oxi. Vai fazer pão no micro-ondas, querido. Então, quando a temperatura que a gente assa o pão, o bolo, essas coisas, geralmente são a 150, 180, no máximo 200 graus. E aí a gente
essa temperatura, quando você coloca um pão que tem fermento biológico, isso vai matar todos os micro-organismos ali dentro, assim como fazer evaporar o álcool. Porque você fala, nossa, produz CO2 e álcool, e aí eu bebo um pão e fico louca? Não. Doidão, vou comer o pão e vou ficar embriagada? Não, você não vai. Porque essa temperatura muito alta faz com que o álcool, que tem uma temperatura de ebulição, ele vai evaporar e aí ele vai virar gás, vai sair do seu pão e seu pão não vai estar com álcool. É isso aí, ele vai estar limpinho ali, só com os ingredientes que você colocou ali no começo, hein? Isso. Não se preocupe. Ah, e também tem aquele detalhe, né, que sua mãe fala, não espeta o garfo no bolo quando ele tiver assando, né, porque eu acho que pode atrapalhar a formação dos gases. Os gases não vai ser estufado o seu bolo, né? Isso porque quando você faz um bolo e coloca o fermento químico, a produção dos gases só acontece depois que entra a temperatura grande. Por quê? Porque são os produtos químicos, que é o fermento químico que você coloca na massa, ele só vai ativar essa reação, a reação só vai acontecer sob uma temperatura alta. Então depois que você mistura, vai promover isso, né? A temperatura que vai fazer a produção dos gases, vai aumentar o seu bolo, vai ficar ele macio, gostoso, bonitinho. Grande. E a gente tem esse método de fermentação que a gente conhece hoje, foi muito bem trabalhado. Hoje é um método bem eficaz. E ele ocorre dessas duas formas. Do químico ocorre dentro do forno e o fermento biológico ocorre fora do forno. E aí tem o físico que a gente não pôde pesquisar, né? A gente não porque não é muito comum, mas a gente resolveu trazer hoje só o que a gente encontra na nossa padaria linda, maravilhosa. E a reação, geralmente as substâncias químicas que a gente tem nos compostos que são os fermentos químicos, são bicarbonatos e ácidos que formam o gás carbônico, que é responsável por esse inchaço da massa. Porque o ácido carbônico, né? Esses carbonatos, eles são meio que instáveis, né? E aí eles vão meio que... Com a temperatura degrada muito fácil esses tipos de compostos, porque eles são mais instáveis, eles têm a força entre eles são bem mais fraquinhas, então a temperatura chegou, eles já estão separando. É isso aí, vai tudo embora. Vamos fazer um intervalinho. Não, recapitulando. Recapitulando, então. É isso aí. Vamos contar pra vocês o que a gente falou hoje. Então, a gente sabe que o método de fermentação foi começado lá pelos egípcios há mais ou menos uns 2.000 anos antes de Cristo. Como que era o nome do método? Método da massa azeda. Isso foi o primeiro método de fermentação que a gente teve. Então, quando alguém perguntar, nossa, esse pão fermenta, fala, fermentação foi feito. Muito bom, as pessoas vão adorar. Conta a história. Aí você coloca aquela musiquinha egípcia de fundo, você pega alguém pra dançar, vai assim, ficar bem animado. Vai ficar bem legal. Aí depois a gente descobriu, né, que a primeira descoberta, assim, a primeira pesquisa que foi feita foi em 1674 por como que é o nome? Leeuwenhoek. E ele que começou tudo isso, né? Com o quê? Com o microscópio inventado por ele mesmo. Isso, pra você ver como o cara era bom. Aí depois, quem que continuou as pesquisas dele? Pasteur. Isso, o Pasteur pegou. Que tem as nossas pipetinhas. Louis Pasteur, ele pegou e continuou a pesquisa quase 180 anos depois dessa pesquisa que teve iniciada. E aí ele descobriu que eram as leveduras que faziam o pão crescer e tudo mais, coisinha linda. E hoje a gente tem todo esse processo, tanto processo de fermentação química quanto fermentação biológica, amigo. E a física também. Isso, e aí a gente descobriu que a fermentação biológica são feitas por organismos vivos e o químico é feito leveduras. O químico é feito por alguns compostos que podem formar o gás carbônico. Isso. Então a gente traz isso pra você hoje. Eu acho que ficou muito bem explicado, ficou lindo. E agora vocês podem sentar com seus parentes e quando tiver comendo aquele bolinho. Pão, falar assim, vamos fazer um bolo aqui utilizando fermento químico que não é feito de leveduras, que só tem a produção de gás carbônicos depois que entra no forno. Exatamente. Isso, seja um nerd, seja o que explica. É bom. Ou senão não precisa ser nem nerd, né? É só curiosidade, são coisas legais que as pessoas se interessam, né? Que você tem pela sua vida. Agora a gente pode ir pro intervalo, né? Agora a gente pode ir pro intervalinho e a gente volta já trazendo algumas novidades bem legais sobre o café. Sobre café. A gente já volta, gente. Então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7.
7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, Microempreendedor Individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Compridas e roupas longas, eu sou gestante com muito amor. Um bebê está para chegar, um bebê está para chegar. A doença é tão nova e o mosquito é tão velho. Dor no corpo e febre baixa e a pele Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. 3, 2, opa. 3, Estamos 2, de volta. E aí a gente ignora a contagem do Igor. Porque... Café. Quem é que não gosta dessa bebida tão saborosa e que dá tanta energia pra gente, né? Eu não gosto. Tem muita gente, infelizmente, que não gosta, né? Mas tudo bem. E Coca-Cola? Quem é que não gosta de Coca-Cola? Eu também não tomo Coca, mas aí porque a gente mulher pensa tem meio que um negócio assim, Coca-Cola engorda, não sei o que e tal. Não, só é Celulite. meio ruim, Coca-Cola é meio ruim, não gosto. Mas eu acho refrigerante meio faz mal pra difícil. saúde, gente, não tomem. Mas fica a dica é da uma tia coisa Luma. que vicia, né? É. Mas eu acho meio impossível tanta gente assim falar que não gosta, né? É porque principalmente no Brasil é muito comum, né? Tomar aquele cafezinho. E também Coca-Cola é o mundo todo, o mundo capitalista, delicioso, assim. Vamos comer comidas Coca. Mundo, cara. Sempre Mentira. penso. É mais onde a gente quer chegar com essa pergunta, hein? Isso, nós queremos chegar na pergunta do bloquinho mini de hoje. Bloquinho mini. Qual é a pergunta do bloquinho de mini hoje, Não Igor? tem pergunta, cara. Tá, então. A gente fez uma pergunta pra chegar a uma resposta. E a resposta de hoje é que pra quem não gosta de café, tem a Coca. E pra quem não gosta dos dois, tem os dois. Tem água. Não, para. É que são as bebidas... a gente trouxe essas bebidas hoje porque elas são bebidas muito comuns e elas possuem uma substância muito boa na composição dela. Muito boa pra aquela pessoa que quer ficar acordada, né? Porque quem quer dormir não fica tomando muito disso, não. Que é a cafeína. Então, pra quem não gosta de café, pra quem não gosta de coca, tem também a gente tem o chá. Os energéticos, que são coisas bem gostosas, que também
fazem muito bem pra saúde, que não igual a coca, né? Porque vamos combinar. Quando mas... você quiser energia, coloca o dedinho na tomada também, que também é uma boa Mentira! alternativa. Não sigam isso, pelo amor de Deus, a gente vai ser processado. Gente, por incrível que pareça, tem gente que, mesmo tomando café, não consegue, melhor, consegue dormir. Capota, Mas é aliás. que dá, gente, quando a pessoa tá muito cansada. Tipo, eu, assim, tô sempre cansada, Tem mas gente aí... que se tomar 1 litro de café É direto, tipo aquelas dorme. pessoas que tomam chá pra dormir. É verdade. Faz bastante sentido. Vou tomar esse chazinho aqui pra dormir. Exatamente, vai então. Então, beleza. hoje a gente trouxe pra trazer, que como a gente disse pra vocês que a gente tá nessa padaria maravilhosa, a gente trouxe as bebidas típicas de tomar com um pãozinho, que é o café e o chá, e também a gente trouxe outras bebidas que se classificam nesse negócio de energéticas, que são a Coca-Cola, cafeína, os refrigerantes alguma e coisa os parecida. energéticos, que tem essa cafeína. Vamos lá, a cafeína, a gente sabe, tem um efeito energético que atua no nosso organismo lá, provocando diversas reações no nosso comportamento. Isso tipo, mesmo. você fica elétrico, você fica eufórico, você fica tudo assim meio... Eu não tomei café, nem aluno. Quando a gente sente sono, tem aqueles que dizem, né? Toma um cafezinho Que passa, pra despertar, porque ele tem esse efeito de deixar a gente mais elétrico, mais ativo, né? E nós hoje encontramos um estudo que aponta que a dose recomendada de cafeína diária para um adulto é no máximo 4 xícaras. Ou seja, Só 4, hein? no caso de Exagere. Coca-Cola, são 10 latinhas. Né? E passando achava disso, os efeitos podem ser meio desagradáveis. Ou seja, se você tá tomando café ou chá, no máximo 4 xícaras pequenas de 250 ml no máximo. Assim, aquela xícara, sabe, de cafezinho? Meu, e esse negócio é sério mesmo, porque teve porque uma no vez aí a gente não que quer eu tava saber. assistindo um filme, aí eu falei, eu vou fazer um chá aqui. Daí tinha um negócio cheio lá de chá, né? Eu fui tomando. Meu, eu fiquei dopado. Isso é verdade. Mas não é bem por isso, é porque assim, no caso de excesso de cafeína, no organismo pode levar a uma intoxicação, por excesso isso é dela mal. mesmo. E em outros casos pode ser fatal, por exemplo, tomar muita cafeína afeta o seu cérebro, são substâncias que afetam o cérebro e por isso pode dar essa intoxicação. E é importante demais lembrar da famosa frase que a gente diz aqui no Radioatividade, Faz um né? tempinho já que a gente não fala essa Não, frase, a gente disse né? semana passada. Disse. Disse, pra falar da radioatividade. Tá bom, gente, lembra? vai. Tudo que é demais faz mal. Nada em excesso. Porque a gente vai falar um pouco dos efeitos que são causados, né? O que você acha? Vamos falar? Um dos efeitos é o quê? tremor. Tum, 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 tum. Não é tremor de terra, tá, gente? É do corpo Ai, pelo amor de mesmo. Deus, né? Então, claro que não é o tremor de terra. Então, a cafeína, ela estimula a produção de uma substância que chama adrenalina, que desencadeia a inquietação. Pensa, se eu já sou uma pessoa inquieta sem tomar café, imagina se eu tiver uma intoxicação de cafeína, que Meu delícia. Deus, não deem café pra uma, gente. Um outro efeito provocado também pela adrenalina é a ansiedade. Então, depois que você se você começa a tomar bastante café todo dia, mais do que essa quantidade recomendada pelos cientistas, você tem a velocidade de pensamentos muito maior. E isso daí Começa a embolar todas as ideias na sua cabeça. pode ali. ser prejudicial, porque pode levar a uma dor de cabeça imensa. Então, beleza, você vai tomar café porque você tem que ficar acordado fazendo as coisas. Saiba que se você tomar muito, você vai ficar com dor de cabeça depois. E seu sono não vai ser tão gostoso. Dá uma corridinha, assim, sei lá, quem sabe desperta, mas não exagera na dose de café. Não exagera mesmo, gente. Mas, por um lado, pra concentração é bom. Mas essa velocidade de processamento de pensamentos pode causar uma confusão mental, como eu disse, né? Você pode embolar as ideias ali. muito rápido. Tipo, e aí... você quer o café pra conseguir ter mais ideias, só que aí você vai acabar se Tem perdendo, né? muita, aí você atropela as ideias, que delícia. Aí só vai merda ali. Tipo. E também a gente sabe que a cafeína é considerada uma droga. Exatamente. Tanto que na edição que a gente falou aqui sobre o doping, a cafeína é uma das substâncias Isso, bem proteídas, lembrado. porque ela é um estimulante. Então ela é uma das substâncias que tem um controle mais regrado pros atletas. E Caso além você não viu disso- essa edição, é só achar lá no nosso É site. isso aí, gente. É só acessar lá e procurar que vocês Isso vão achar mesmo. facinho.
Porque ela também causa dependência, É isso né, aí, Igor? ela causa dependência. Como você tá ali, você tá tão acostumado a tomar café que você, nossa, tá Ai, um eu dia tenho sem uma- café. A gente tem uma amiga que ela era Eu louca lembrei dela. por café. Meu Deus do céu, louca por café. Ela não conseguia ficar sem. Ela falava, eu tenho aula de física hoje, eu tenho que tomar café. Até que ela fez um procedimento estético no dente de clareamento, que ela não podia tomar por 2 semanas. Ela não podia tomar café, porque senão estragava. Ela pagou caro, então ela tinha que parar de tomar ou ela ia perder o Menina dinheiro entrou em dela. abstinência, Ela gente. entrava e a bicha era muito engraçada. Agora ela toma bem menos café. Ela toma muito menos. Isso que foram só 2 semanas sem café. Pra você ver como o café muda a vida Natinha. das pessoas. Então tá aí mais uma dica aqui, tá um motivo aqui pra gente não exagerar na dose, né, gente? Isso mesmo. E o programa de hoje, dentro dessa padaria maravilhosa, tá chegando ao fim. Peraí, eu lembrei de uma coisa aqui. O nosso amigo Vinão veio aqui. Ai, o Vinão vem aqui, mandou pra gente... Safe Sports. É, ele Pediu falou pra gente mandar dar um beijão salve, pra um ele. abraço pra ele. Mandar aí. um oi, então. Um oi, Vinão! Está mandado. Então, Tá mandado. estamos mandados esses olás que a gente mandou A hoje. gente vai ficando E a gente vai ficando por aqui, que tá dando o nosso horário. E a gente Isso já aí. falou tudo que a gente tinha pra falar pra vocês. O nosso pãozinho, o nosso café, o nosso chá. Então, manerem. Agora vocês podem falar tem que sair pros da amigos. nossa padaria aqui, porque daqui a pouco as luzes se apagam. Horário de É, atendimento brincadeira. tá acabando. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo programa de hoje. Então, você que curtiu o nosso programa, dá um like na nossa página lá no YouTube, na nossa página no Facebook. E não deixem de ouvir as reprises. Isso mesmo, a gente tem reprise às Terça. 3 horas, às terça, quinta e sábado e domingo. Isso. Ó, alô, decorei! decorou. Terça, quinta, Beleza. sábado e domingo. A gente tem reprise. Se você quiser mandar pra gente um recado, manda um recado pra gente na nossa página do Facebook, Isso. que é Rádio e TV Instituto Federal. Também temos o nosso e-mail, né? Fala o nosso e-mail pra eles. Nosso e-mail é o radioatividade.ifsp@gmail.com. Isso mesmo. Então, manda um recadinho pra gente. Conecte-se nas nossas redes sociais, que você tá sempre recebendo uma Você falou do mensagem aplicativo? nova. Não! Baixe o aplicativo lá Isso, no você Play pode Store. escutar nossos programas ao vivo, qualquer horário. Além de ouvir música também, porque tem muita música legal aí na nossa rádio, hein, gente? Isso mesmo. Então, Oi? a gente vai ficando por aqui. E nas próximas edições tem muito mais. Tem girassol lá na rádio. Fica quieto, Igor. Vambora. Vamos, a gente tem que ir embora. Então, a gente Brincadeira. encerra o nosso programa por aqui. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até semana que vem.